Boa noite, sejam todos bem-vindos em nome e por amor do Senhor Jesus. Deus abençoe rica e poderosamente o seu coração. Vamos orar ao nosso Deus para começarmos a nossa conversa nessa noite? Amado Deus e eterno Pai, obrigado por esse tempo, obrigado a Deus pelo privilégio que temos de poder abrir a Tua Palavra e meditarmos, ó Deus, sendo assim edificados através da Tua instrução, promovendo a Deus a glória do Teu próprio santo nome. Nós suplicamos que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar, que nossa mente seja levada ao conhecimento do Senhor e que sejamos, ó Deus, através do rico ensino de Tua Palavra, consolidados na verdade suprema de que Tu és o único e verdadeiro Deus. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 17, verso 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Nos diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nessa noite eu gostaria de conversar sobre os pressupostos religiosos que são indevidos quando atribuídos a Deus. E é Paulo quem vai nos ajudar a perceber isso, instruído pelo Espírito Santo, nessa passagem que acabamos de ler. Desde o final do século XIX, as redes sociais popularizaram aquilo que é chamado de fake news. Contudo, elas não são oriundas, essas falsas notícias, não são oriundas do século passado. Elas remontam ao Éden. Foram plantadas ali pelo adversário dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que trouxe um grande colapso ao modo como o homem se relacionava com Deus. Todas as consequências do pecado estão registradas em Gênesis capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, e Paulo está com o seu olhar voltado para isso. Nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos ter o cuidado para que não venhamos a apresentar uma notícia como se fosse verdadeira, quando em sua totalidade não há fundamento para isso. Temos sido advertidos vastamente pelos órgãos competentes quanto a este mal. No entanto, em 1850, uma multidão de 75 mil pessoas saíram de diversas partes da América e peregrinaram até a Califórnia a fim de ali obter a sua riqueza. Foi a corrida pelo ouro. O interessante é que a história vai nos dizer que muitos foram então surpreendidos com uma verdade que descaracterizou aquela busca pela fortuna, chamada a busca pelo ouro de tolo, quando um metal similar, chamada perita de ferro, reluzente como o ouro, não tinha o valor equivalente do ouro. Muitos acharam que agora acabaram de conquistar sua fortuna e estavam ainda mais pobres. Assim são os promulgadores da mentira. Assim são aqueles que disseminam falsas notícias. Assim são aqueles que apresentam
pressupostos religiosos ou pressuposições que são indevidas acerca de Deus. Paulo, neste texto, ele está dizendo assim: não é cabível incorporar ao cristianismo o conceito das religiões politeístas. Essa é uma tentativa espúria de atribuir a finitude dos deuses ao Deus infinito. Só Deus é o Criador, só Deus é autoexistente, só Deus existe desde toda a eternidade. Todos os outros deuses têm suas fraquezas, seus males, suas excentridades. Todos eles têm pecados, todos eles são opressores, todos eles têm domínios limitados na operação de sua força. Todos eles têm necessidades, até mesmo a necessidade de ser adorado. A religiosidade pagã, ela tem um rito que ele está prescrito e é muito claro, é muito evidente. O que nós precisamos é ter esse discernimento para poder agora não caminhar na mesma direção. Os deuses falaciosos da religiosidade, eles têm uma necessidade de ter um templo, são deuses templários, são deuses que agora precisam de uma capela e operam somente dentro de uma capela. Não são onipresentes. Esses deuses são deuses carecidos de oferendas. Esses deuses são deuses que agora impõem a doação de seus súditos. Esses deuses são deuses que agora vão favorecê-los com uma retribuição equivalente, na mesma medida que são agora agradados, também agradam ou supostamente agradam aqueles que se propõem a adorá-lo. Salmo de número 115 diz que são pedra, são pau, são obras da mão de um artífice. Você deve fazer o favor de perceber que não há como se relacionar com este Deus. Paulo está clarificando a mente dos atenienses, de homens sábios, de mestres, de filósofos, de pessoas que estão governando e agora influenciando toda uma cultura, envolvidos em uma mentira. As pressuposições religiosas deles eram uma falácia e Paulo está mostrando isso dentro do Areópago. Nesse sentido, meus amados irmãos, toda pessoa que se presta a este desserviço, ela vive sob o peso de que não pagou o suficiente, o peso de que não ofertou aquilo que devia, o peso de que jamais receberá o favor que granjeia o seu coração, portanto, não será jamais favorecido. Quais são as implicações disso? As implicações é que isso pode estar muito próximo também da nossa forma de cultuar a Deus, de nós nos relacionarmos com Deus, porque senão nós vamos para o inferno, de nós nos relacionarmos com Deus para que Ele abençoe e eu tenha mais dinheiro, para que eu continue adorando a Deus, para que Ele me dê saúde, que eu continue adorando a Deus para que Ele preserve a minha família, que eu continue adorando a Deus por causa dos favores de Deus e não por aquilo que Deus é. Paulo está dizendo, vocês estão adorando uma divindade errada e estão com motivações equivocadas e que não serão agraciados com o seu favor. Só existe um Deus que pode fazer isso. E o relacionamento com Deus vivo e verdadeiro não é um relacionamento de troca de favores. Não é um relacionamento que diz assim, se eu for à igreja, se eu pagar o dízimo, se eu for uma pessoa boa, se eu for honesto, se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu não for rebelde, se eu for um bom moço, Deus vai me abençoar. Meus irmãos, não há ninguém que seja bom. Bom é um só, que é Deus. Nós só servimos a Deus por causa da sua livre graça que nos alcançou, nos redimiu, nos retirou do império das trevas e agora nos permite a honra, a alegria de participarmos dos seus banquetes. Não há mérito em nós.
e eu não agrado a Deus, não há nada em absoluto que eu possa fazer que agora possa usufruir do gracejo de Deus à minha vida. Qual é o grande problema deste modelo? O grande problema deste modelo é essa relação de retribuição equivalente. É pensar ou pressupor que o Deus da Bíblia tem alguma necessidade, porque os deuses pagãos os têm, mas Deus não tem, em absoluto, nenhuma necessidade. Quais são as pressuposições religiosas indevidas acerca de Deus, segundo o apóstolo Paulo, aqui nesta passagem, em Atos 17, verso de número 24 e o verso de número 25. A primeira é: Deus não pode ser manipulado, verso 24. Jamais Deus poderá ser manipulado. Paulo tem uma compreensão plena e parte da premissa que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Paulo está num ambiente hostil, Paulo está no centro de Atenas, Paulo está na mais erudita de todas as cidades que estão sob o controle de Roma. Mas Paulo não perde a oportunidade de expor que existe um único e verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que não tem nenhuma necessidade, o Deus que não é agradado por uma oferta mesquinha do meu coração, o Deus que não pode ser manipulado. É isso que Paulo está nos ensinando ali. Paulo explica essa verdade a estes filósofos, a estes mestres que estão agora envoltos em um universo cultural cujo o pensamento dominante é que é da natureza dos deuses requerer algo para que então possa também oferecer o seu favor. Paulo está dizendo: Deus não pode ser manipulado. Paulo diz: Deus não pode ser reduzido a um templo. Eu não estou dizendo aqui que não existe um local onde Deus seja cultuado. O que eu estou dizendo e o que Paulo está nos dizendo aqui é que Deus não pode ser controlado por uma classe sacerdotal. Deus não cabe nessa caixinha da religiosidade. Deus não tem como ser manipulado pelo homem de forma que só atue dentro do lugar aonde nós o colocamos. Não podemos colocar em uma posição do qual nós passamos a ter o controle sobre Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que tudo fez. E existe desde toda a eternidade, ele é autoexistente, ele é o eu sou, ele é o soberano, ele é o absoluto. Tudo, absolutamente tudo está debaixo do seu controle e nada pode sofrer manipulação, pois procede deste grande Deus. A segunda grande verdade que Paulo nos apresenta está no verso de número 25, a primeira parte. 25, parte A. Deus não precisa de nós. Talvez você se assuste com isso, achando que a sua vida é imprescindível para Deus, que aquilo que você faz, se não tiver outra pessoa, Deus está perdido. É o contrário, é justamente o contrário disso tudo, pois tudo o que somos e tudo o que temos cai no vazio se o nosso entendimento partir da ideia de que tem algum valor para merecer algo da parte de Deus. Meu irmão, esquece. Deus não fica sozinho a semana inteira guardado dentro de um auditório, esperando com grande expectativa o domingo, quando então os fiéis se dirigirão até o local para adorá-lo. Deus não fica na expectativa de que a junta diaconal chegue para abrir as portas, os músicos cheguem, os oficiais cheguem, o pastor chegue, as crianças cheguem, para que a turma agora que se reuniu para adorá-lo possa então servi-lo por 2 horas. Deus não fica à expectativa de que, fulano vai vir, ele não deixou o banco vazio, ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de nós, ele não precisa absolutamente de nada.
Deus não precisa de nós. Na eternidade, antes que o mundo existisse ou que houvesse qualquer coisa criada, Deus já estava lá, em pleno gozo e contentamento, o Pai amando o Filho e vivendo em perfeita sintonia nessa sociedade perfeita que é a Trindade. Ele não criou os seres humanos porque ele estava sozinho. Deus não pode ser comparado a deuses finitos. Paulo está dizendo, olha, todas essas estruturas que aqui estão, elas são nada diante dessa figura que está posta aqui ao Deus desconhecido. Ele é o grande Deus. Ele não tem a necessidade da religiosidade politeísta. Deus, apesar de não precisar de nós, ele se deleita em nós. Salmo de número 81, verso de número 13, até o verso número 16, ele diz assim: se o meu povo me escutasse, provaria o melhor dessa terra, uma relação de amor, uma relação de graça, uma relação de misericórdia, de bondade, de mansidão, de alegria, de gozo. Nós estamos diante deste grande Deus. Deus não nos fez porque haja uma necessidade intrínseca em seu próprio ser, meus amados irmãos. Mas Deus criou o universo e criou o homem e a mulher por uma total determinação da sua mais perfeita, santa e livre vontade, para que fosse ele glorificado através do seu próprio ser e do seu poder. Em sua soberania, ele sempre corresponde em harmonia com todos os seus atributos. Ele nunca é menos do que Deus. Grava isso no seu coração. Ele nunca será menos do que Deus. A religiosidade finita educa na direção dessa retribuição que agora é equivalente. Se eu der um dízimo de 12%, Deus vai me dar 24%, que ele vai me dar em dobro. Isso é barganha. Paulo está dizendo que Deus não trabalha com barganhas. E aqui ele vai surpreendê-los com esta verdade inaudita, suprema, maravilhosa, majestosa. Deus não tem necessidades e Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Terceiro e último lugar, Paulo nos ensina na parte B do versículo 25, Atos 17 e 25, a parte B deste versículo. Paulo diz: nós é que precisamos de Deus. Nós sim precisamos de Deus. Paulo acentua, Paulo destaca a grande distinção entre o Deus de toda a terra e os deuses atenienses. Paulo está pregando Gênesis 1, 2 e 3. Nós dependemos de Deus, é nele que nós temos vida e tudo mais. Nada foge ao seu controle, nos diz o Senhor Jesus, registrado em Mateus capítulo de número 10, nenhuma folha cai sem que haja a perfeita vontade de Deus. Em cada respiração que você tem aí dentro da sua casa e neste lugar que você está, e eu tenho aqui, só a temos por causa da permissão de Deus. Eu não sou o Criador, nós somos a criatura, criaturas totalmente dependentes. Salmo 145, verso 13 ao verso de número 16, é ele quem sustenta e dá a vida a todos. Se abre-lhes a mão, então se fartam de todo o seu alimento. Ele é inteiramente pessoal. Ele está envolvido com a sua criação. Não tendo ele nenhuma necessidade, olha para o necessitado e agora alcança a sua necessidade com o seu livre favor, não por aquilo que eu possa oferecer a ele. Isso significa dizer que não temos nada para trocar com Deus. Deus não tem nenhuma necessidade em absoluto. A única razão que temos de ainda estarmos aqui é porque Deus permite que isso aconteça. Se o nosso coração continua batendo, é porque Deus assim permite que o faça. Jó capítulo 14, verso 5 diz que a agenda dos nossos dias, ela está nas mãos de Deus.
Salmo de número 139, o verso de número 16, ele diz que os nossos dias, eles são contados e determinados, e a soma de todos eles está sob o controle absoluto de Deus. Isso faz com que a gente olhe para a nossa finitude e não queira comparar como uma pressuposição religiosa indevida a infinitude de Deus. Não há como suborná-lo com os nossos dons, talentos e posses. Deus é quem escreve os seus termos. Ele entra em aliança com o homem e o faz como lhe agrada. Portanto, meus amados irmãos, este texto nos ensina essas 3 verdades maravilhosas. A primeira delas, Deus não pode ser manipulado, verso 24. Deus não pode ser manipulado. A segunda, Deus não precisa de nós, verso 25, a parte A. E a terceira, nós precisamos de Deus, verso de número 25, a segunda parte. Eu rogo que Deus muito o abençoe, que Deus possa ajudá-lo, de forma que a compreensão dessas verdades sirva-lhe como elementos para aprimorar a sua adoração a Deus. E nesse sentido eu quero orar com você nessa noite. Ó Deus, muito obrigado pelo esclarecimento de Tua palavra. E que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento de amor, de devoção, ó Deus, de profunda alegria, de reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, como Deus incomparável, e por tudo aquilo que o Senhor faz e ainda o fará, ó Deus. E todas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem, mas sobretudo revelam a grandeza e a glória do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida